Filhas e filhos, Oxalá te abençoe, guarde e proteja, hoje e sempre. É muito bom sempre poder me dirigir a vocês, poder me sentir pertinho de vocês de alguma forma, mesmo que seja distante. Peço já de antemão que vocês tenham a paciência para ouvir todo esse vídeo, para escutar todos os recados que aqui eu trago, porque são todos muito importantes. Eu estou usando desse recurso pelo fato de ser difícil nós nos encontrarmos, a dificuldade de eu conseguir estar com todos vocês, o próprio revezamento, muitas vezes, que a gente está fazendo numa reunião, num trabalho, eu tenho alguns determinados médios, no outro eu tenho outros, alguns coincidem, né, estão em ambos os trabalhos, outros não, estão num, mas não estão no outra semana, enfim. Então, eu venho usando desse recurso e mais uma vez eu lanço mão dele para que eu possa repassar algumas orientações para vocês, que são importantes e necessárias nesse momento. No passado, eu faria por escrito, né? Mas a gente percebe que depois de todo esse momento que a gente passou, das várias etapas e fases que foi viver toda essa jornada, que foi esse estado de pandemia, a gente foi desenvolvendo outros recursos. E esses recursos acabaram muitas vezes se mostrando mais eficientes para nós. Então eu vou utilizar desse recurso que tem sido válido, assim como foi em outros momentos que eu precisei passar algumas orientações para vocês, tá bom? Então eu peço mais uma vez que vocês assistam até o final. Se achar cansativo, eu não sei exatamente quantos minutos eu vou gastar para falar, mas se acharem cansativo, dividam, assistam uma parte, assistam outra depois, mas por favor, assistam. É o mínimo, viu? Que cabe a vocês. Bom, meu primeiro assunto diz respeito a algumas orientações que eu quero passar. Eu acredito que seja até uma lembrança para muitos de vocês, porque eu acredito que para muitos não é algo novo. Para outros pode até ser que tenha faltado um reforço, uma orientação mais clara sobre isso, pela situação que alguns começaram na casa e logo depois a gente parou, né? Outros entraram agora recente. Então nós tivemos poucos momentos para, talvez, né, dar conta do todo. Por isso que é muito importante que toda vez que vocês tiverem dúvida, que toda vez que vocês não estiverem entendendo muito determinada coisa, vocês perguntem, ou para mim, ou para um outro médium que já está na casa há mais tempo. É muito importante também que os médiuns que já fazem parte da corrente da casa há mais tempo observem, me ajudem nisso, a lembrar, observar quando eu estiver precisando passar uma orientação para este ou para aquele que talvez não tenha ainda participado de todos os tipos de trabalho, tá? Mas volto a dizer, para muitos eu acredito que eu só vou reforçar uma orientação que sempre existiu e que é de praxe, que é básica dos nossos trabalhos. Bom, nós viemos aos poucos retomando os nossos trabalhos, nossa reunião. Ela foi se construindo aos pouquinhos na medida que a gente pôde ir voltando a momentos presenciais na casa. Então nós tivemos um momento com poucos médios, tivemos momentos que foi só comigo, vocês comigo, tivemos momentos que foi depois gradativamente com uma quantidade de médios, poucos, e fomos aumentando aos poucos, até nós agora chegarmos na situação em que nós já estamos fazendo atendimento ao público. Nós já temos algumas reuniões aí, em que a gente vem atendendo ao público, ministrando passe, as entidades têm chegado para fazer os atendimentos, os encaminhamentos, né?
Isso é muito bom, porque já tinha um tempo que nós assim não trabalhávamos, né? Ficamos aí de 2020 para cá sem essa rotina. Então fomos aos poucos retomando essa rotina. E já estamos agora nesse momento, né? Vamos dizer que a gente teve vários momentos nessa vivência que a gente veio tendo, né? Nessa grande jornada. Bom, e aí na medida que a gente retoma os atendimentos, a gente tem que lembrar de algumas coisas que a gente fazia antes, a forma que a gente recebe os consulentes, a atenção que a gente dá a eles, né? A organização do trabalho lá, da dinâmica do trabalho na hora que a entidade está na casa atendendo, como que a assistência tem que proceder. Então, tudo isso é muito importante prestar atenção. E existe uma regra na nossa casa, que ela sempre foi uma regra muito importante para nós, que é: todos nós estamos ali disponíveis para ajudar. Não tem ninguém ali que tem que se colocar numa condição diferenciada, de achar que eu já recebo entidade, ou eu faço isso, eu faço aquilo, então eu não tenho que me preocupar em ajudar nisso ou naquilo. Não. Tudo é para todos. A gente se organiza de maneira para o trabalho fluir. Sim, se eu tiver um médium, que ele é um médium que está incorporado e que ele já tem autorização da entidade dele ministrar o passe, e ele estiver disponível para isso, ele vai assim conduzir. E outros vão ajudar aqueles que estão na assistência, para dar assistência à entidade, para dar assistência aos consulentes. A assistência à entidade, que a gente chama às vezes de cambonagem, os cambonos, né? Tem outros nomes que a gente pode dar aí também, né? É para ver o que a entidade está precisando, é para estar atenta aos encaminhamentos e fazer as anotações devidas, orientar as pessoas para que elas não fiquem tão perdidas. Todos nós estamos aptos para isso. E se estivermos disponíveis no dia do trabalho, né? Eu não preciso ficar esperando alguém me mandar fazer isso ou aquilo. Eu vendo a rotina da casa, vendo o que está acontecendo, e estando eu, não estou incorporado, né? Não estou no toco. Eu posso, sim, todos nós podemos. Até eu faço isso. Vocês já me viram fazer isso várias vezes? Eu pego o banquinho, eu olho isso, eu olho aquilo. Até eu. Né? Que alguns podem falar assim: nossa, mas ela é a sacerdotisa maior da casa, ela não tinha que estar sentada lá naquelas cadeiras bonitas, né, que tem especial no trono e ficar lá só dando ordens. Eu vou dar direcionamentos quando é necessário, sim, vou fazer a minha parte de dirigir. Mas eu também, se precisar botar a mão na massa, eu coloco. E não me faço de rogada por isso. E faço questão disso para que eu seja o exemplo para vocês, né? Bom, e quando eu estiver por conta de alguma outra coisa, durante a dinâmica do trabalho dos atendimentos, eu estiver, por exemplo, reservada em algum lugar atendendo alguém, ou eu mesma estiver incorporada com uma entidade, com a vovó, com o caboclo, atendendo, né? Ou se eu precisar, igual acontece quando nos domingos, que tem reunião, que eu vou fazer a nossa live para a oração junto às pessoas que estão sempre nos acompanhando, né? Bom, então eu posso estar intertido com essas outras, envolvida com essas outras coisas, e aí eu posso, por exemplo, delegar para alguém fazer por minha direção dos trabalhos, dos atendimentos. Assim como aconteceu na última reunião agora, que na hora que eu fui fazer a live, eu deixei claro que a direção estava por conta de Abá Tatiane e na coroa paterna de Babá Daniel. Então, quando o dirigente fala isso, as próprias entidades dessas pessoas respondem na coroa deles pela direção. Então, tanto aquilo que vier dessas pessoas, da fala deles, pessoal, consciente, como o que vier da entidade deles, precisa ser respeitado e acatado pelos demais, porque estarão eles cumprindo a função que lhe foi delegada.
né? É como se eu pegasse aquele cajado que representa para nós o pastoreio, o sacerdote maior, e pegar o cajado e passar o cajado para o outro que vai assim assumir o comando, a direção. Então eu peço observação em relação a isso. Tá bom, meus filhos? Né? Quem está conduzindo, assim como nós temos na própria assistência, aqueles médios que já ficam mais à frente, que assumem a parte da administrativa, a parte da secretaria. Temos as iabás que muitas vezes estarão na cozinha. Quando, por exemplo, nós temos a Rosimar, nossa EQED maior, iabá maior, coadjuvante dos feitos e serviços. Quando a Rosimar está na casa, o que ela fala também precisa ser respeitado. Assim como todos os demais iabás que estiverem assumindo a coadjuvância nos trabalhos e babás também, né? Então, eu peço a vocês que observem isso. E ninguém tem que se sentir diminuído por isso. E nem o contrário, nem vaidoso por isso. Tá? Então, do mesmo jeito que eu, com todo respeito, me dirijo a qualquer uma das entidades que estão lá, seja de médiuns mais antigos, de médiuns mais novos, mas eu vou chegar diante desses com o mesmo respeito. Pedir a bênção, ouvir o que a entidade estiver pedindo, estiver orientando, fazer a filtragem, a orientação que cabe a mim fazer, porque a um outro babá e abá que estiver dirigindo, porque nós temos os nossos fundamentos, e aos poucos aqueles que estão chegando vão aprendendo que a gente pode com todo jeito conversar com a entidade, porque muitas vezes a entidade está num processo de encaixe também ao liame da casa, aos fundamentos da casa, a forma de trabalhar com aquele médium. Então, tudo isso vai se encaixando. Mas para que isso tudo aconteça, se encaixe, o primeiro ponto é estar disponível para. Então eu peço a vocês, estejam disponíveis, estejam inteiros no trabalho, estejam plenos, viu? Esse é um dos pontos fundamentais para todo o trabalho nosso fluir da melhor forma possível. Porque da mesma maneira que vocês aprendem e ouvem de mim a orientação, que quando a gente chega na casa, inclusive eu rezo para isso, eu canto para isso, que é a hora que a gente entrega todo o externo nosso, né? Vocês veem eu fazendo isso sempre. Quando a gente inicia os nossos trabalhos, que a gente faz aquele exercício mental de desligar para que eu possa estar inteiro e pleno ali. Eu confio nos meus protetores, eu entrego na mão de Nossa Senhora, minha família, os meus, eu confio nos guardiões da porteira e nos que zelam pelas porteiras da minha casa, para que eu possa estar ali isenta de preocupação. E aí eu estou totalmente inteiro. Isso faz toda a diferença e é necessário. Eu não ficar ali preocupado com o que está acontecendo lá fora, doido para olhar o celular, tentando monitorar coisas que estão acontecendo extra cunho. Isso não é o nosso fundamento. Eu preciso estar inteira ali, realmente, né? Confiando verdadeiramente que os meus estão cuidados e eu posso estar ali plena no trabalho. Com exceção de situações muito excepcionais, como, por exemplo, alguém da minha família, né, um pai, uma mãe, um filho, está internado, está numa situação limite, está acontecendo algo muito excepcional com a minha família, aí eu vou bater minha cabeça e vou pedir a permissão para ficar monitorando aquilo, como muitas vezes vocês já viram, até Babás e Américo fazer isso. Falar, olha, eu vou deixar o meu celular, eu vou pedir alguém para atender, porque o fulano está internado lá no hospital. Eu preciso saber notícia. Isso aconteceu nesse período que Marinha ficou, quando Mãe Teresa estava internada.
Enfim, isso é passível de acontecer. São as extraordinariedades, as coisas extraordinárias, as excepcionalidades que podem acontecer na nossa rotina. Agora, isso não pode ser a minha rotina, né? Acabado o estado de exceção, eu não posso estar conturbado na reunião, preocupado com o que está acontecendo fora da reunião. Então, esse é o primeiro ponto. Cheguei ali, bati minha cabeça, estou pronta para o trabalho. Quando eu bato, eu me entrego. Tá. Bom, da mesma forma, o contrário disso precisa acontecer também. Quando a reunião acaba, né, tudo o que aconteceu ali, as pessoas que entraram, que saíram, os consulentes que chegaram, eu às vezes posso me deparar com alguém que eu nem imaginava, posso deparar com um colega meu de trabalho que eu não sabia que ia ali, posso me deparar com uma vizinha, com uma outra pessoa que eu conheço, que de repente, surpreendentemente, aparece ali para ser atendido. E aí, por acaso, eu estou ali, eu vou estar na assistência, escuto que a entidade, estou anotando que a entidade está orientando ali. Acabou o trabalho, nós batemos a cabeça para encerrar, eu bato a cabeça entregando todos os meus feitos. Eu entrego, precisamos entregar. Nós não podemos sair da casa carregando conosco as coisas que aconteceram ali, os atendimentos que foram realizados. Eu não posso sair dali carregando comigo o assunto que eu escutei quando eu fui auxiliar a entidade, que diz respeito à minha vizinha, que quando eu chegar lá em casa eu vou comentar com a minha família ou com a outra vizinha. Então, acabou o trabalho, é o mesmo exercício para começar. Eu bato a cabeça e entrego. Né? Eu já ensinei vocês a despachar. E quem ainda não entendeu, pode me perguntar depois de novo, que a gente torna a conversar sobre isso. Mas é despachar mesmo, é chegar diante do altar. O batimento de cabeça, ele não é uma simples formalidade que eu tenho que fazer porque é obrigado lá bater. Não. Ele tem um fundamento. Então eu bato a minha cabeça, eu entrego, eu despacho. Eu não posso sair dali, atravessar a porteira da casa e continuar o assunto que diz respeito às pessoas que foram atendidas na casa. Esse é o princípio da discrição. Esse é um princípio ético dos médiuns dentro de uma casa, que faz atendimento fraterno, que faz atendimento mediúnico às pessoas. Nós funcionamos como se nós fôssemos médicos, psicólogos. Do mesmo jeito que um médico e um psicólogo não pode sair falando dos pacientes dele para os outros, e os enfermeiros precisam também aprender a cuidar dos seus e dar a devida assistência aos médicos sem depois levar esse assunto adiante, que existe um juramento no código deles, existe um juramento no nosso código também. Existe. Então, nós não podemos sair contando o que eu fiquei sabendo da vida do outro, o que eu vi lá dentro da casa. As pessoas, quando elas vão ali, elas entregam a vida delas para nós. É a vida delas, meus filhos. É, assim como foi a de muitos de vocês um dia, que ali chegaram e hoje já estão lá na assistência às outras pessoas. Porque a pessoa chega ali, muitas vezes, fragilizada, vivendo uma situação limite na própria vida, vai falar de um problema, vai falar de uma intimidade. Ela confia em nós. E nós temos que fazer por merecer esta confiança. Então, trabalhamos mediunicamente sobre um princípio ético, sobre um princípio moral. Então, a discrição é a base do nosso trabalho. Eu tenho que me calar e silenciar, não só para fechar minha boca, mas eu tenho que silenciar o meu mental também, porque não faz bem eu sair dali carregando as coisas no meu mental, carregando o que eu ouvi comigo. Então, por isso que o bater a cabeça tem um grande fundamento. Eu realmente entrego os meus feitos.
atravesso a porteira e vou de novo cuidar da minha vida humana, as minhas coisas, que eu já tenho muita coisa para preocupar, né? A quem cabe, nesse caso, pensar, né, e continuar vendo alguma coisa que for necessária? Aqui a mim. Eu, muitas vezes, vou ter que carregar alguma coisa comigo para poder continuar ajudando, às vezes, alguma coisa daquela pessoa. Às vezes, eu vou ter que ficar conversando com a pessoa depois para explicar uma dúvida que ela teve. Quando ela sai de lá, às vezes, ainda meio confusa. Isso cabe a mim. E cabe a alguém mais, de uma forma extraordinária, que eu venha delegar e que tenha uma função na casa para isso. Mas isso não é voluntariamente função de todos vocês. O melhor e o certo a se fazer é realmente entregar e não sair falando nada sobre o trabalho. Nada. Às vezes, vocês vão levar uma pessoa que é conhecida, um parente, um vizinho que vocês mesmos levam e indicam. Aí é uma situação excepcional, porque às vezes a pessoa vai recorrer a vocês. Vocês indicaram, mas uma coisa é eu conversar com a pessoa que eu indiquei, que eu levei na casa para ajudar, que eu fui o intermediário da ajuda. Aí eu vou conversar com essa pessoa, ela vai me procurar, eu vou, na medida do possível, ver o que eu posso orientar, mas eu mesma posso encaminhar essa pessoa para conversar, por exemplo, com a mãe Cláudia. Vou tentar orientar naquilo que eu posso, tá? Isso é uma situação muito diferente de eu ficar conversando com o outro médium, com o médium que nem foi no trabalho, ele nem estava na casa, e depois ele fica sabendo de tudo o que aconteceu na casa, no dia que ele nem estava. Ele sabe qual consulente foi, qual era o problema do consulente, o que foi feito para aquele consulente, como que a mãe Cláudia falou, o que o outro médium fez. Isso não é fundamento da nossa casa, não. Não é, não. O que aconteceu ali diz respeito a quem estava ali. Acabou o trabalho? Acabou. Não há necessidade nenhuma de um médium sair dali, pegar às vezes o telefone, fazer mensagem de WhatsApp ou contar para outro, ou quando encontrar na rua, o que foi que viu, o que foi que presenciou. Ou se encontrar em salões, em lojas, em outros lugares e ficar fazendo comentários sobre a reunião. Olha, essa não é uma doutrina nova na nossa casa, não. Essa doutrina, ela é ministrada desde que essa casa começou, assim como outros terreiros, porque isso muitos médios desavisados fazem. Mas quando eu faço isso a primeira vez por falta de conhecimento, é perdoado, porque eu não fui devidamente orientado. Mas, quando eu já recebi essa orientação por diversas vezes, eu já estou na casa há muito tempo, e mesmo assim eu continuo fazendo a mesma coisa, muitas das vezes esses médiuns depois me procuram, essas pessoas, e querem saber por que isso, aquilo dela está daquele jeito. Eu não evoluo quando eu não me permito evoluir. E quando eu sou reincidente numa situação dessa de doutrina antiga, repetida, básica, eu não estou me permitindo evoluir. Né? Eu não estou saindo do meu lugar, do meu patamar. Eu estou parado no degrau. Então, vamos ser zelosos com a própria coroa, em primeiro lugar. Porque quando eu sou observador daquilo que eu preciso respaldar em mim, encaixar, aprender, né? Eu estou zelando, em primeiro lugar, por mim, pela minha própria coroa. Eu estou doutrinando a espiritualidade que me acompanha. Eu falei sobre isso naquele vídeo que eu coloquei no grupo lá no nosso canal de estudo, aquele vídeo sobre entendendo a mediunidade, o primeiro
que eu postei. Ele fala sobre isso, sobre a nossa evolução mútua, sobre o exemplo da minha conduta, que é o que vai direcionar a conduta dos espíritos que me acompanham e que estão evoluindo comigo e aprendendo comigo e com a corte de espíritos da nossa casa, porque são também acolhidos e passam a integrar e ser chamados para os trabalhos no astral. Então, a minha conduta ela vai fazer toda a diferença para aqueles espíritos que me acompanham, né? Agora, saiu de lá, ficou encucado, não entendeu muito bem determinado trabalho, pode perguntar para mim. Pergunta para a mãe Cláudia, né? Pergunta no intuito de aprender, de tirar a dúvida, de não ficar encafifado. Pergunta, por exemplo, para uma outra babá grande, um iabá maior, que tem um aprendizado já. Mas não com o intuito de esticar assunto, de falar do outro, mas com o intuito de aprender, de tirar da cabeça alguma coisa que tenha ficado confusa. Pergunta para mim. Espera a próxima reunião, observa novamente, chega perto de mim e tira a dúvida, tá? Mas sejam zelosos e entendam que a discrição é um dos nossos juramentos. É a nossa base ética e moral para o trabalho espiritual. Entenda. Viu? Bom, uma outra situação também, que a partir disso é importante que uma coisa puxa a outra, é a questão da própria corrente, a própria nivelamento, né, da corrente mental. Então, se eu estou ali sabendo o meu papel, se eu estou ali aberto, disponível, se eu estou ali entregue ao trabalho, né, eu não vou me permitir vulnerabilidade no sentido de ficar desatento, né, ficar não querendo fazer isso, aquilo, e isso tudo vai contribuir para o balançar. Então, a forma como o trabalho vai se desenvolver, o liame favorável para as entidades atuarem, para que venha na cabeça do médium, que está ali trabalhando mediunizado e que precisa daquela conexão para conseguir não ter ruído na comunicação dele com a entidade e assim ele fazer o encaminhamento certo, não trocar erva, não trocar dia, não trocar, né? Tudo isso, essa garantia desse equilíbrio no liame, todos nós somos responsáveis. Todos. Agora, se eu estou ali, estou preocupado com outra coisa, estou de olho no que está acontecendo por curiosidade, porque eu quero saber da vida do outro, para depois eu contar ainda para mais alguém, né? Se eu estou desatento, se eu estou curioso, e não estou devidamente entregue ao trabalho, não estou disponível para fazer aquilo que me é solicitado, que pode ser sim uma limpeza de um local, pode ser sim fazer uma anotação, pode ser sim carregar isso e aquilo para aquela entidade, ajeitar aqui e lá. Pode ser. Se eu estou entregue, disponível, eu vou estar colaborando com o liame para que a frequência vibracional seja mais favorável, para que as entidades assim possam nos inspirar, nos orientar, se comunicar através de nós. Viu? Então, a corrente só vai balançar e oscilar se essas outras coisas que eu falei antes não estiverem acontecendo, da forma como eu já expliquei. Tá bom? Então tá. Bom, para encerrar esse assunto aqui, dessa primeira parte, depois os outros são mais rápidos, né? Acredito eu quero trazer a situação daquela menina que participou, já foi atendida em 2 reuniões nossa, na última agora e na anterior. Uma menina de 12 anos que tem ido na casa acompanhada da mãe dela e da irmã. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu vou respeitar tudo que eu falei aqui antes. E principalmente porque ela é menor de idade. E cabe aqui legalmente, tá?
a salvaguarda do nome dela. Então eu não posso expor ninguém. E quando é uma criança e menor de idade, né? Aí é que eu não posso expor mesmo, tá? Então, assim, eu não vou falar o nome dela, mas as pessoas vão saber de quem eu estou falando. Peço paciência para aqueles que não participaram das 2 últimas reuniões e que vão ouvir o assunto sem saber direito do que eu estou falando. Mas o que eu vou falar encaixa em tudo isso que eu falei aqui antes, então é um aprendizado também, né? Serve como exemplo, como ilustração para o que eu falei, expliquei, orientei, tá? Essa menina, que só tem 12 anos, apesar de alguns acharem que não, porque não aparenta ter, parece até, né, que já está maior, mas só tem 12 anos. Ela tem ido com a mãe e com a irmã, né? Num caso de uma situação muito diferente, excepcional, eu já acompanhei situações assim, mas alguns de vocês não viram, muitos de vocês podem não ter presenciado ainda uma situação como aquela. Então é uma situação diferente para alguns. A situação pode ser diferente, mas a nossa conduta enquanto médium e as regras básicas que eu coloquei aqui, ela vale para todos, independente de ser uma situação diferenciada, de cuidado, né? Então, nós estamos diante de uma situação que ela é uma menina nessa idade tão nova, que tem mediunidade, sim. Ela tem. Mas, além do problema mediúnico, ela traz com ela problemas emocionais, problemas psicológicos, que já estão sendo tratados com os devidos profissionais, mas que não se resolve num estalar de dedos. Aquela família está num desdobrar, numa jornada para equilibrar, para chegar numa situação melhor com ela. Então, mesmo que ela esteja recebendo o devido tratamento e a família se colocou também à disposição de buscar o auxílio espiritual, então está buscando em todos os pontos necessários, com o médico, com o psicólogo, com os outros, né, com outros profissionais e também no lado espiritual. Então, a família está buscando o conjunto de acolhimento, de atendimentos que são importantes e necessários para cuidar dela. Está fazendo a parte dela, a mãe no caso, né? Que é a pessoa que responde por ela, né? Com quem ela mora. Então, eu estou trazendo esse caso porque, por ter sido um caso diferenciado para muitos, muitos podem ter saído da casa na reunião anterior, não nessa última, mas na anterior, achando ou deduzindo, né, na cabeça que a gente não deu conta, né, que a mãe Cláudia não deu conta, que a casa não soube cuidar da menina. Eu espero mesmo profundamente que ninguém tenha saído de lá pensando isso. Mas eu sei que alguns comentaram fora da casa a situação dela. Então, por isso que eu disse que é um exemplo de tudo que eu falei antes, tá? Para que isso não aconteça mais. Não aconteça. Nós temos que ter muito, muito cuidado. Quando atravessarem a porteira, quando, aliás, vocês baterem a cabeça no altar, entreguem o trabalho. E não carreguem com vocês o que viram e ouviram. E não comentem, filhos, com outros. Nós podemos acarretar consequências graves. E outra coisa, quando existe um processo obsessivo com alguém, vamos supor que exista um processo obsessivo ali. Eu vou falar, vamos supor, porque ali nós estamos diante de outras situações mais complexas. Mas vamos supor que nós tivéssemos ali um processo obsessivo, um obsessor com ela. Foi
médium sair da casa falando e comentando aquilo é um parque para o obsessor. Parque de diversões. Porque o comentário, o fomento, a fala, né, sendo propagada, reforça a obsessão. Então, no lugar de ajudar, nós estaremos potencializando o problema da pessoa. Então, olha como é sério, né? Olha como é sério. Então, assim, mãe Cláudia, mas a gente nunca pode falar, a gente não pode comentar. Podemos, em lugares apropriados para isso. Como, por exemplo, se estivermos num círculo de estudos entre nós, né, fazendo um seminário de estudo, onde nós estamos ali aprendendo sobre a mediunidade, sobre os cuidados, atendimentos. Estamos num seminário de estudo interno na nossa casa. Só nós, corpo mediúnico da casa. Aí nós podemos ter estudo de casos. Sim, isso é didático, isso é muito bom. Como eu faço às vezes vocês já me viram, médicos que já estão na casa há mais tempo, nos nossos estudos, quando eu trago alguns exemplos de situações que acontecem na mesa, que acontecem no laboratório, mas eu não falo o nome de ninguém, eu trago exemplos aleatórios, eu pinço alguma coisa para ilustrar aquilo que eu estou falando. Então, isso pode acontecer. Ali estamos no estudo, né? E aí isso pode ser um estudo de caso, onde a gente vai usar isso para exemplificar como que isso se dá, como que aquilo se dá, qual a atitude que eu tenho que fazer nesse caso. Aí vocês podem perguntar, né, para a gente tirar todas as dúvidas. Isso é uma coisa. É muito diferente de sair da casa e falar com outros aleatoriamente, comentar e vazar. Eu vou usar essa gíria, que eu nem gosto muito, mas vazou. Né? E isso pode nos comprometer a todos nós, e mais do que pior ainda, piorar a situação da pessoa, conforme eu acabei de dizer, porque potencializa o processo obsessivo. Tá bom? Então, meus filhos, me compreendam com todo o meu carinho por vocês, né? Vamos ter responsabilidade, vamos ter cuidado, vamos cumprir aquilo que é o básico que nós temos como regra, como juramento, tá? Então, voltando no caso da menina, né? Conforme eu disse, nós estamos diante de uma situação diferenciada. O que vocês que estavam na casa assistiram, não era simplesmente uma pessoa que estava ali com o espírito nela. Ela estava com espasmos porque houve choque energético. Toda a áurea dela estava balançando. As camadas estavam se chocando. Porque ela entrou na casa, ela sentiu a vibração, ela não teve controle sobre a vibração, ela está com o mental muito conturbado, volto a dizer, pelos problemas pessoais que ela está vivendo, emocionais, e tudo contribuiu para um desalinho muito sério em todo o conjunto dela energético. E aí as camadas começaram a bater uma na outra. E por isso que ela não conseguia controlar os espasmos, mesmo que ela quisesse controlar. O que tinha para despachar foi despachado. Quando vocês me viram descer e lá embaixo, pedir a Dom Samuel que me acompanhasse, eu fui fazer aquilo que eu tinha que fazer. E foi feito. Viu? Então, não houve respaldo sobre ninguém, a menos que o médium tenha sido desavisado do jeito que eu falei aqui antes, e ele mesmo não se controlou e não manteve o próprio equilíbrio, porque quando a gente não mantém o próprio equilíbrio, aí a gente pode até mesmo ficar vulnerável, né? Quando falta confiança na própria coroa e na coroa maior da casa. Mas o trabalho foi feito para que todos saíssem dali sem nenhum respaldo. E para que ela também conseguisse chegar em casa bem. Assim como foi. Ela chegou em casa, ela aceitou tomar o banho de ervas, quando chegou em casa, e ela dormiu, né? Bom, última reunião. Ela voltou, estava bem, novamente, foi atendida. Aconteceu uma outra situação envolvendo ela, que mais uma vez misturou o espiritual com o emocional.
Daí vocês veem como que a mente da gente é confusa, né? E a minha atitude, quem assistiu, foi agir psicologicamente com ela. Eu estou em comunicação com a mãe dela constantemente. Porque cabe a mim, conforme eu disse lá atrás, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Quando eu disse que não cabia a vocês ficar desdobrando situações fora da casa, eu disse que cabe a sacerdotisa, o dirigente, quando a gente assume essa função. Então, cabe a mim acompanhar as situações que são mais delicadas, sim, dar devida assistência à família, e se precisar pedir ajuda de alguém, eu vou pedir. Então, eu tenho conversado com a mãe dela, eu estou acompanhando a situação dela, naquilo que me compete fazer. Tenho feito os aconselhamentos e as orientações. E a mãe dela é uma pessoa muito consciente de toda a situação dela. Inclusive, a mãe dela saiu da casa na outra reunião, sabendo que caso os espasmos não melhorassem, ela teria que levar ela ao hospital. Porque já era um caso desse. Precisava dar paradinha no cérebro dela e acalmar, né? Para rebobinar e voltar. Então, tudo isso eu estou acompanhando, né? Conforme agora na última reunião, que eu tive que agir psicologicamente, porque tinha muito do mental dela ali. Basicamente, posso dizer que quase 100% era o mental dela, pelas questões pessoais, emocionais que ela está vivendo. Então, ninguém saiu dali que pegou coisa que saiu da menina, não. Tá? Eu vou ficar assim muito preocupada com os médiuns que estiverem achando, né? Preocupada, o que esse médium pensa da casa? O que esse médium pensa dele mesmo, do próprio desenvolvimento mediúnico dele? Se ele sair da casa achando que ele pegou uma coisa que lá, quando sou menina, e pegou ele, agarrou nele. Né? Se eu estou devidamente envolvido no trabalho, não estou cruzando o meu mental, confio na minha coroa e confio na coroa maior da casa, não vai me pegar nada não. Né? Tá? Será que vocês acham mesmo que a nossa casa, com todos os assentamentos que nós temos, com tudo preparado, com todos os cuidados que a gente tem, vocês acham que uma menina vai chegar ali e vai desjuntar tudo isso? Uma menina que está sofrendo, que está precisando de ajuda? Vocês acham que essa sacerdotisa aqui é irresponsável ao ponto de colocar o corpo mediúnico da casa em risco? Pensem, meus filhos. Pensem. Pensem com carinho. Tá bom? E, por favor, assumam o topo da coroa de vocês, com toda a grandeza dela, e assumam a grandeza da coroa da nossa casa, com tudo aquilo que ela tem para ensinar a vocês. Tá bom? Então eu espero que esse assunto tenha ficado claro. E eu não espero que eu não tenha mais que ouvir comentários externos sobre essa situação. Porque na hora de responder pelo problema, quem vai ter que responder sou eu. Na hora de ser acionada por essa família, por uma falha nossa, no sentido de ter exposto caso por aí, eu que vou ter que responder, porque eu que respondo pela casa, né? Então pensem bem, tá? Pensem bem. E quanto à menina, nós estamos cuidando do jeitinho que é possível cuidar, da forma como a gente tem para conduzir isso, e com total compreensão, apoio dessa família. E da mãe, até o momento, eu só tenho ouvido elogios, só tenho ouvido gratidão. Ela agradece a todos da casa. Ela falou para mim que ela nunca sentiu tão acolhida e que se não fosse nós, ela não sabe o que seria dela e das filhas nesse momento.
Ela não falou da mãe Cláudia, ela falou nós. Então, quando ela fala assim, é na casa que ela está depositando a confiança dela. Então, vamos ficar com a melhor parte, né? Vamos nos permitir viver isso e ver o quanto que é importante isso para alguém, tá bom? Conto com vocês. Tenho certeza que vocês vão me compreender. E mesmo sabendo que, volto a dizer que para alguns essa doutrina já é antiga, né? Mas nunca é demais a gente falar e lembrar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. É sempre bom a gente reviver, reavivar em nós os nossos feitos e afazeres, né? Por isso que tem igrejas que fazem, inclusive, os rituais que chama a isso, né? Tem até esse nome, né? Que é o avivai, vamos avivar. Então vamos avivar a nossa fé, vamos avivar o nosso compromisso. As igrejas evangélicas fazem muitos ritos assim de avivamento, né? Então vamos avivar coisas, vamos trazer novamente à tona, nos permitir viver, tá? Plenamente a nossa mediunidade, o nosso aprendizado, a nossa caridade, nossa vivência amorosa, respaldando aquilo que Mestre Jesus nos ensinou, de sermos amorosamente envolvidos com o outro. E nesse caso aqui, respeitar as regras da casa, da nossa casa, é viver a nossa mediunidade com amorosidade. Porque assim eu estarei cuidando do outro realmente. Tá? Bom, então, falei da descrição, falei da confiança, do nosso juramento, falei da nossa responsabilidade com a corrente, da casa, para nos mantermos sempre concentrados, né, em tudo que está acontecendo dentro da casa e da nossa entrega e disponibilidade. Tá bom? Bom, o outro assunto agora é sobre a participação nos trabalhos, né? Eu quero chamar aqui a atenção, não estou falando isso agora para os que estão participando regularmente, a esses eu louvo, faço a minha vênia, né, aos médios que estão ali sempre presentes. Tem aqueles que eu também não estou falando para aqueles que já estão justificados comigo. Então, aqueles que eu já sei o que está acontecendo, que eu já sei a dificuldade, que conversa comigo de vez em quando, que fala, né, da situação que está passando e tudo, que já combinou comigo. Também não estou falando com esses, tá? Eu estou falando com aqueles que não comunicam comigo, que não falam comigo. Eu tenho praticamente 70 pessoas fazendo parte da nossa casa. Eu tenho médios que não entram em contato comigo, né? Mas alguns até fizeram a Maci e depois não entraram mais em contato comigo. Teve médico que também nem uma Maci fez. Então, alguns, conforme eu disse, eu sei, falam comigo. Agora, me coloquem no meu lugar, né? Não seria melhor que vocês se dirigissem a mim? Mas mesmo assim eu dou umas cutucadinhas. De vez em quando eu mando um recadinho para um e para outro, para poder lembrar, né, que a casa tá lá, que a mãe Cláudia tá lá, né? Tô aqui, tô zelando por vocês, mesmo vocês não dando notícia, tá? Mas então eu peço que vocês observem isso. E havendo uma dificuldade, me dê uma satisfação. Entre em contato comigo, fala um oi de vez em quando, pede a bênção. Pedir a bênção é pedir um axé, né? Potencializar o axé que a sacerdotisa de vocês já envia mesmo para vocês, mas é receber o axé, porque às vezes eu estou enviando e vocês não estão nem recebendo, porque às vezes nem lembram, né, da casa, não lembram de mim, tá bom? Então, a gente tem agora 2 opções de trabalho. Nós temos opções de reunião na segunda e no domingo para atender aí, né, vocês, as particularidades de vocês. Então, nós temos 2 opções. E temos os laboratórios que estão acontecendo quinzenalmente,
Dá para escolher uma vez no mês, tá? Então, assim, eu peço mais uma vez que vocês se organizem e me deem uma satisfação. E aí, em relação a isso, eu peço cuidado de olhar o grupo da casa. Eu tive uma fase que eu ficava mandando mensagem individual para vocês de propósito, mesmo para poder dar aquela cutucada, para ter certeza que vocês iam ver. Sei que incomodei alguns com isso, né? Porque pode ser que eu tenha incomodado também. Não tô preocupada com isso, não. Mas pode ser que eu tenha incomodado. Ah, mãe Cláudia é uma chata, fica mandando um monte de mensagem. Tudo bem, não tem problema não. Fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Mas agora eu acho que a gente já está numa fase que eu não tenho tanta necessidade. Então, estou deixando, assim como esse vídeo, eu estou mandando no individual, porque esse é um vídeo que eu quero que chegue para todo mundo, tá? Mas agora eu acho que eu já não preciso mais ficar mandando tudo para vocês. Vocês já sabem a rotina da casa novamente, a gente já voltou com a nossa agenda, né? Tenho divulgado para vocês os calendários. Então agora, meus filhos, vamos, por favor, olhar as mensagens, porque eu tenho visto que tem médico que não está lendo, porque eu consigo ver quem leu a mensagem no grupo. E aí eu tenho percebido que alguns não estão vendo, não abrem, não olham. Não, ou seja, não abrem o grupo da casa. Né? Ah, esse aqui é o grupo da casa, eu não quero saber, então eu já não abro, eu não olho, porque o WhatsApp é assim, né? A gente abre aquilo, né? Grupo, pelo menos grupo de WhatsApp é assim. Eu abro o grupo se eu quiser abrir. Se me interessa abrir o grupo para eu olhar o que tem lá nele. E às vezes a gente tem vários grupos, grupo de família, grupo de amigo, grupo de trabalho. Então, o médium, a pessoa pode não estar abrindo nem para dar uma olhadinha o grupo da casa, tá? Para ver o que nós estamos falando lá, né? Eu ainda tenho a opção no WhatsApp de silenciar, ainda posso até arquivar, né? Porque eu percebo que uns não leem, não olham as mensagens, tá? Então, assim, vamos, por favor, manter pelo menos informado e de vez em quando fala um oi com a mãe Cláudia aqui, né? E me fala se tiver com alguma dificuldade, tá bom? Por favor, né? Vamos seguir aí com o nosso propósito, com o nosso compromisso, tá? Que eu sempre digo, não é um compromisso em primeiro lugar comigo, é um compromisso em primeiro lugar com vocês mesmos. Eu não obriguei ninguém a chegar lá e bater sua cabeça no altar. Vocês fizeram isso de livre e espontânea vontade. Fizeram o juramento que quiseram fazer. Então, ao fazerem isso, vocês passam a ser devedores da própria cabeça de vocês, do próprio eu de vocês. Tá bom? Bom, eu já vou divulgar para vocês a agenda também de dezembro, ela já está pronta, só não divulguei junto para não confundir, mas provavelmente mais uns dias agora até o final da semana, se vocês quiserem, eu já libero a de dezembro também. Sobre o recesso, eu não sei ainda, porque a gente ficou tanto tempo com a casa fechada que eu ainda estou refletindo, já bati minha cabeça, já entreguei a espiritualidade, então eu não sei se talvez a gente tenha somente um pequeno recesso ali do Natal, do Ano Novo, mas logo depois a gente retoma os trabalhos para a gente não ficar com a casa fechada novamente, tá? Então esse ano com certeza vai ser um ano diferente, de encerramento e de reabertura do ano. Assim como tem sido tudo na nossa vida ultimamente. Vou falar também na outra parte que me cabe falar, porque é responsabilidade minha, que são as mensalidades, né? Então, eu vou repetir o que eu já falei anteriormente. E sobre mensalidade, também eu peço paciência aos que estão na situação regular, que não é para vocês esse recado, e para os que são isentos. Esse também não é para vocês esse recado, porque os que estão isentos, eu já expliquei, estão dentro da isenção, que é possível, que é passível, e eu estou ciente disso, a pessoa está, só diz respeito a mim e a outra pessoa. Tá bom? Então, o recado não é para esses. O recado é principalmente para aqueles que não também estão me dando satisfação. Então, nem regularizam a situação, não entram em contato comigo, não me explicam se precisa de isenção, o que está acontecendo e também não enviam a mensalidade, né? Outros, inclusive, que começaram a pagar e depois pararam também. Então, eu sempre digo que é uma questão de organização pessoal.
Se eu sei que eu tenho que dar R$ 30 para casa, 10, 20, 30, 3 notinhas de 10, né? Então, assim, recebi, entrou o dinheiro, né? A pessoa que trabalha, porque a gente sabe que aquele que não está trabalhando, ele tem isenção. O menor de idade que é estudante, ele tem a isenção natural. Então, eu estou trabalhando, eu já separo, logo quando eu recebo, né? Porque assim eu não deixo de fazer a contribuição. Não deixo passar. Mas se eu fico assim, eu tenho que dar mensalidade para o centro, eu tenho que dar, mas aí passa hoje, passa amanhã, passa depois e eu não faço. E aí com isso, mais uma vez o nosso fluxo do caixa está comprometido. Eu já falei isso para vocês de outras vezes, eu preciso do fluxo, eu preciso da regularidade, ou seja, eu preciso ter uma quantidade de dinheiro que entra certo todo mês. Porque todo mês eu nunca sei quanto que eu tenho que complementar. Eu já perdi a conta de quanto que eu complemento da minha parte, né? Eu tenho complementado, a Base América tem me ajudado também de vez em quando, né, no que ele pode, mas assim, eu não tenho uma regularidade, tá? Então, olha, mais uma vez, esse mês de outubro nós fechamos abaixo, mês de setembro também fechamos abaixo do previsto, mês de agosto também. Então, assim, a gente tem fechado abaixo do previsto. E aí, com isso, tem os compromissos de aluguel, de várias coisas que a gente tem que pagar, as contas, né? E com isso fica bem apertado, tá? Então, eu peço, por favor, que vocês tenham um zelo em relação a isso e me falem, me comuniquem. Entrem em contato comigo, tá bom? Se tiver algum problema, porque pelo menos eu sabendo certo o que eu posso contar, né? Aí fica mais, né? Eu consigo fluir melhor as coisas, porque aí eu sei exatamente quanto que eu vou ter dos médios e quanto que dos associados e quanto que eu vou ter que ver, né, de outro jeito, tá bom? Em relação ao que nós tínhamos pensado em fazer, que eu falei que eu tinha pensado em fazer um evento e tudo, eu realmente não dei conta de mexer com isso. Para mim ficou meio confuso, meio tumultuado, é muita coisa e a gente está numa fase aí de muitas outras coisas para resolver. Eu não dei conta. Então, se alguém pudesse assumir isso na plenitude para mim, de fazer o evento e não trazer nenhuma coisa para eu fazer, nada. Eu não quero fazer nada. Se tiver que fazer alguma coisa, eu digo nada assim, eu não quero ter que preocupar. Mãe Cláudia, vê isso então. Vamos fazer, mãe Cláudia, então vê isso, vê aquilo. Não, porque aí senão eu deixo de ver as outras coisas que eu preciso ver, que é até o próprio cuidado com vocês mesmos. Porque como que eu vou dar conta de fazer as outras coisas todas, cuidar de tantas outras coisas, cuidar muitas vezes de situações que vocês trazem para mim, que é necessário de eu estar atenta, de eu estar ajudando, de eu estar, né, orientando. E se eu ainda tiver que ficar preocupando com detalhes de algum evento que a gente for fazer. Então, eu achei que não dava, que esse momento não dava. Se vocês acharem, se alguém achar que eu estou errada nisso, quiser se prontificar, ver alguma coisa, mas eu agora, no momento, eu achei que não dava. Eu não dei conta mesmo. Então, fica do jeito que está e eu vou fazendo do jeito que dá para fazer, desembolsando o que eu precisar desembolsar. Até onde der, né? Vamos levando assim, tá? Mas, por favor, aqueles que não estão me dando satisfação e que não estão se organizando para manter a regularidade, não deixem de me procurar, tá? Olha... já falei. Estar em sintonia. Quando eu procuro saber as coisas que tem lá, os recados, as coisas que a gente manda na casa, quando eu acompanho os áudios que Babás e Américo manda, com o Evangelho todo dia, quando eu acompanho lá os recadinhos, né, de vibração diária, eu estou em sintonia com a coroa da casa. E sintonizar com a coroa da casa é somar a minha energia com a energia dos outros. Isso nos fortalece. Que aí eu realmente, né, eu não preciso estar fazendo parte da corrente só na reunião, não. Estar em sintonia com a casa, com as coisas que a gente, né, divulga e coloca lá, clicar na rede social, olhar o Instagram, seguir, olhar a página, acompanhar,
olhar, se inscrever no canal da casa, lá no YouTube. Tudo isso é estar em sintonia com a casa. E isso me coloca, né? Faz com que a gente continue um emanando uma boa energia para o outro, tá? Bom, e aí eu já aproveito para falar do estudo. Quem não está podendo assistir ele ao vivo de 15 em 15 dias, por favor, assista depois, divide em 2 partes, assim como vocês podem fazer com esse vídeo aqui, que vai ficar muito grande. Divide em 2 partes, não deixa de se inscrever no canal. E eu faço aqui uma observação muito importante. Para quem está participando dos trabalhos de laboratório, é essencial assistir os vídeos de estudo. Porque nós estamos numa sequência agora que é preparação, que é básico para o trabalho laboratorial. Nós falamos sobre... primeiro explicamos sobre a mediunidade, depois a gente explicou sobre obsessões, o livre-arbítrio, né, e como que se dá o processo das obsessões. A gente só falou das simples, mas depois adiante nós vamos ter um estudo para falar da obsessão complexa, né? E já agora fiz o primeiro dos chakras, fiz o segundo já sobre os chakras. E agora vamos entrar num outro que a gente vai falar dos corpos. Então, isso daqui é básico para o trabalho laboratorial. Então, aqueles, né, principalmente, o estudo é importante e é fundamental para todos, mas quem está no laboratório é muito importante que assista. Então, não deixe de assistir, tá? Sobre as cestas de Natal, a gente precisa começar a ver isso. Eu sugiro que a gente faça como nos outros anos, cada médium dá uma cesta, se organizem, recolham dinheiro com outras pessoas, mas a gente precisa manter a nossa campanha. Tá bom? Precisamos. Então já vão pensando nisso aí, porque a gente já está até um pouquinho, eu não vou dizer que está atrasado não, porque tudo está diferente, né? Mas já pensem nisso, tá bom? E eu vou encerrar trazendo para vocês uma última reflexão. Qual que é o objetivo da nossa casa? Qual que é o objetivo? Ah, mãe Cláudia, eu tô lá para o meu desenvolvimento mediúnico, porque eu quero cuidar de mim. Tá, mas eu desenvolvo mediunidade para quê? Para dizer que eu sou médium? Para o meu ego? Não. Numa casa como a nossa, a gente desenvolve mediunidade para colocar ela a serviço do outro. No nosso fundamento, só existe o nosso trabalho, a casa, o mediunismo, o desenvolvimento para estarmos a serviço das outras pessoas. É para isso que existe, né? Então, é para o serviço ao próximo. Não tem outro motivo. Então, é por isso que é importante a gente se organizar para participar dos trabalhos, né? Porque é para isso. É para isso, esse é o objetivo. Vocês vão lembrar, os mais antigos aí, não sei se vão lembrar, que tinha uma sigla que uma vez a gente colocou num cartazinho, foi durante um trabalho que surgiu isso, que eu acho que foi a entidade mentora, não sei se foi a entidade minha, que escreveu um SOS, bem grande, SOS, e falou que ali nós estávamos em clima de SOS, que era, sabe o quê? Que era para todo mundo ficar no SOS, que era silêncio, oração e serviço. Que era assim que a gente deveria se comportar nos laboratórios, principalmente. Silêncio, oração e serviço. Deve ter sido o Dr. Ramírez, o Garfo de Ouro, alguém que trouxe isso na época, não lembro bem. Irmão Alain, mas eu lembro disso escrito no papel lá, né? Ou até se foi eu mesmo que falei, não lembro. Mas eu lembro bem do papelzinho e lembro da sigla SOS, serviço, oração, silêncio, oração e serviço. Esse é um dos nossos principais lemas. E eu encerro, então, trazendo a fala do Papa Francisco, que foi uma fala, ele foi muito feliz, ele estava muito inspirado quando ele falou isso. Quando ele, né, usou da palavra para trazer esse recado que traduz para nós tudo isso, tudo que eu falei aqui, né? Então, eu vou trazer a citação dele como exemplo, que diz assim para nós. Vocês já devem ter ouvido. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver
para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então é isso, meus filhos e filhos. Essa mensagem, ela resume para nós tudo, viu? E nós que estamos numa linha de trabalho onde a gente busca reverenciar os orixás, e se orixá é natureza, tem tudo a ver isso que o Papa falou pra gente, porque a gente aprende muito observando a natureza. Então, assim, ele mostra o quanto foi feliz e observador, trazendo coisas essenciais que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, e que outros tão especiais, como São Francisco de Assis, que viveu observando a natureza e trazendo bons exemplos dela para nós também. E aí ele vem nos brinda com essa citação, que tem a ver com o que a gente já ouviu de muitas entidades, como eu disse, do nosso próprio Mestre Jesus Cristo. Mas observar a natureza, perceber o recado que ela está passando para a gente, é viver em harmonia com o orixá. É potencializar o seu ori, quando a gente busca essa conexão. E é assim. Se na natureza tudo acontece em função do outro, nós também estamos aqui para ser felizes quando a gente faz o outro feliz. E essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo. Meu beijo, minha bênção. Meu muito obrigada pela paciência para me ouvir. Pode dividir esse vídeo umas 6 vezes, 7 vezes, se vocês quiserem, mas ouçam. Ouve um pedacinho cada dia, mas me ouçam. Tá bom? Fiquem com Deus. Axé e bênção para todos vocês.